Bora estudar, escrevente. Olha só, normas da Corregedoria Geral, artigos 1189 a 1265. Lembrando e agradecendo a quem mandou feedback dizendo que gabaritou normas da Corregedoria por conta das nossas questões. Então vamos fazer aqui mais uma questão fácil. Aqui é para você fixar o conteúdo, tá? Aqui é para você fixar. Por isso que as questões estão fáceis, mas vamos lá, olha só. Zé estava intrigado com a nova dinâmica de processos eletrônicos que estavam sendo implementados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele, que estava acostumado a lidar com pilhas de papéis, agora precisava se adaptar a um sistema completamente digital. Tonho do tribunal, por outro lado, parecia estar em sua zona de conforto, navegando pelo sistema com facilidade. No entanto, Probatus, que também era novo no sistema, comentou que estava preocupado com a segurança e a autenticidade dos documentos processuais. Dr. Dúbio, sempre pronto a esclarecer, mencionou que a legislação brasileira, especificamente a Lei nº 11.419 de 2006, tinha respostas para suas preocupações. Zé então se perguntou como esse novo processo eletrônico garantiria a integridade dos atos processuais. Responda. De acordo com o artigo 1189 das normas da Corregedoria, o processo eletrônico é um processo judicial que utiliza exclusivamente arquivos físicos para tramitar, um processo judicial cujas peças, documentos e atos processuais constitui um conjunto de arquivos digitais que tramitam, são transmitidos, comunicados, armazenados e consultados por meio eletrônico, um processo judicial que utiliza tanto arquivos físicos quanto digitais, dependendo da necessidade, um processo judicial cujos documentos são armazenados fisicamente, mas tramitam eletronicamente, um processo que utiliza arquivos digitais, mas é transmitido fisicamente. E aí, escrevente, sabe ou não sabe? Quem sabe responde, olha, de acordo com o artigo 1189, quem sabe responde, quem não sabe vem comigo aqui. Gabarito aqui, já colocamos o gabarito, vamos, não dá para descer, gabarito, deixa eu descer aqui. É a letra B, processo judicial cujas peças, documentos e atos processuais constituem um conjunto de arquivos digitais que tramitam, são transmitidos, comunicados. Vamos ler novamente. Um processo judicial cujas peças, documentos e atos processuais constituem um conjunto de arquivos digitais que tramitam, são transmitidos, comunicados, armazenados e consultados por meio eletrônico, de acordo aqui com o artigo 1189 das normas da Corregedoria. O processo eletrônico é um processo judicial cujas peças, documentos e atos processuais constituem um conjunto de arquivos digitais que tramitam e são transmitidos, comunicados, armazenados e consultados por meio eletrônico nos termos da Lei nº 11.419 de 2006. Bora para a próxima questão. É para você fixar, hein? Fixa no coração. Tonho do tribunal estava explicando a Zé como o sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo funcionava. Ele mencionou que todos os atos processuais agora seriam tramitados eletronicamente, o que parecia uma mudança significativa para Zé, que ainda estava se adaptando à ideia de abandonar os processos físicos. Probatus, por outro lado, já estava mais acostumado e comentou que isso poderia agilizar bastante o andamento dos processos. Zé, ainda com dúvidas, perguntou se todos os tipos de processos seriam tramitados eletronicamente ou se haveria exceções. Dr. Difícilis, ao passar pelo corredor, sugeriu que lessem as normas para esclarecer essa questão. Então, pergunta-se, de acordo com o artigo 1190
das normas da Corregedoria, o sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo será utilizado como meio opcional de tramitação de processos judiciais, dependendo da escolha do juiz, meio exclusivo para comunicação de atos, mas não para a tramitação de processos, meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais, meio utilizado apenas para arquivamento de processos concluídos, meio destinado exclusivamente à comunicação interna do tribunal. E aí, Juvenal, quem sabe responde, quem não sabe já tem que marcar a letra C. Vamos ver? Olha só, letra C. Conforme o artigo 1190 das normas da Corregedoria, o sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo será utilizado como meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Artigo 1190. Meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Bora mais uma. Zé estava ansioso para acessar o sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pela primeira vez, ele sabia que a tecnologia traria muitas facilidades, mas estava preocupado com a segurança do sistema e com quem poderia acessar essas informações. Probatus, que já havia se credenciado, mencionou que o acesso era bastante seguro, mas que era importante seguir as normas. Tonho do tribunal explicou que o acesso era restrito e controlado, dependendo do perfil do usuário. Zé, ainda confuso, perguntou sobre as diferentes formas de acesso e se haveria algum tipo de sanção para uso inadequado. Doutora Difíciles então sugeriu que ele verificasse o regulamento para entender melhor como funcionava o sistema. Então pergunta-se: de acordo com o artigo 1191 das normas da Corregedoria, o acesso ao sistema de processamento eletrônico será feito apenas por magistrados e servidores autorizados, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo por qualquer pessoa credenciada mediante uso de certificação digital ICP Brasil padrão A3, por qualquer cidadão sem necessidade de credenciamento ou certificação digital, exclusivamente por magistrados, servidores e funcionários internos do tribunal, apenas por advogados sem necessidade de certificação. Apenas por advogados sem necessidade de certificação. Qual alternativa você acha que é a correta? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos analisar nosso gabarito aqui. A alternativa correta é a letra B. Conforme o artigo 1191 das normas da Corregedoria, o acesso ao sistema de processamento eletrônico será feito no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, por qualquer pessoa credenciada, mediante o uso de certificação digital ICP Brasil padrão A3, além de outras formas específicas para entes conveniados e sistemas internos. Fácil, hein? Mais uma questãozinha. Probatus estava explicando para Zé a importância da certificação digital no novo sistema eletrônico do tribunal. Ele ressaltou que a certificação não era apenas uma formalidade, mas uma garantia de autenticidade e integridade dos documentos processuais. Zé, preocupado, perguntou o que aconteceria se alguém utilizasse o sistema de forma inadequada. Tonho do tribunal comentou que já ouviu falar de casos onde o uso indevido trouxe grandes complicações e que havia sanções severas para esses casos. Dr. Dubion, ao ouvir a conversa, mencionou que as consequências estavam claramente delineadas nas normas internas e que era essencial seguir as regras para evitar problemas. Então pergunta-se, conforme o parágrafo único do artigo 1191 das normas da Corregedoria, o uso inadequado do sistema de processamento eletrônico que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional importará:
apenas advertência verbal ao usuário. Bloqueio do cadastro de usuário sem prejuízo das demais comunicações legais. Exclusivamente uma multa financeira ao usuário. D. Suspensão temporária do uso do sistema sem outras consequências. Anulação automática de todos os atos processuais do usuário. E aí, Juvenal, qual alternativa você acertaria ou marcaria? A, B, C, D ou E? Vamos ver aqui no nosso gabarito, letra B. Conforme o parágrafo único do artigo 1191 das normas da Corregedoria, o uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional importará no bloqueio do cadastro do usuário sem prejuízo das demais comunicações legais. Letra B de bora estudar, escrevente, não espera o próximo edital, Juvenal. Mais uma questão aqui, ó. Tonho do tribunal estava satisfeito com a maneira como os documentos eletrônicos estavam sendo autenticados no novo sistema. Ele comentou com Zé que a autenticidade e a integridade dos documentos eram garantidas por certificação digital, o que eliminava muitas das fraudes que costumavam ocorrer com documentos físicos. Zé, ainda se adaptando ao novo sistema, perguntou se todos os documentos, incluindo aqueles digitalizados, também precisavam dessa autenticação. Probatus, que estava ouvindo a conversa, disse que a autenticação era obrigatória em todas as etapas, mas não sabia ao certo se havia algum detalhe específico que precisasse ser observado. Doutora Difíciles então sugeriu que verificasse as normas para entender melhor como a autenticidade dos documentos era garantida. Pergunta-se: de acordo com o artigo 1192 das normas da Corregedoria, a autenticidade e a integridade dos atos e peças processuais são garantidas por assinaturas manuais de todos os envolvidos no processo, uma verificação física dos documentos no cartório, sistema de segurança eletrônica mediante uso de certificado digital ICP Brasil padrão A3, testemunhas que verifiquem a autenticidade dos documentos, autenticação apenas pelos advogados das partes. E aí, quem sabe responde, quem não sabe vai marcar a letra C, conforme o artigo 1192 das normas da Corregedoria. A autenticidade e integridade dos atos e peças processuais serão garantidas por um sistema de segurança eletrônica, mediante o uso de certificação digital ICP Brasil padrão A3. Bora para a próxima questão. Zé estava preocupado com a responsabilidade que vinha com o uso de sua certificação digital. Ele sabia que essa chave digital era a única forma de garantir que suas ações no sistema eletrônico fossem seguras e autênticas. Porém, ele estava com dúvidas sobre o que aconteceria se sua chave privada fosse usada de forma indevida, especialmente se isso ocorresse sem o seu conhecimento. Tonho do tribunal, mais experiente, mais gato, mais bonito, explicou que a responsabilidade pelo uso da chave era exclusiva do titular, mas Zé ainda estava inseguro sobre as implicações disso. Dr. Dumbi, ouvindo a discussão, recomendou que Zé revisasse as normas para entender melhor a extensão de sua responsabilidade. Posto isso, pergunta-se: conforme o artigo 1193 das normas da Corregedoria, a responsabilidade pelo uso e sigilo da chave privada da certificação digital é compartilhada entre o titular e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de exclusiva responsabilidade do titular da certificação digital, não sendo oponível à alegação de uso indevido em nenhuma hipótese, transferida ao advogado responsável pelo processo, dividida entre o titular e a empresa que emite a certificação digital, assumida pelo Tribunal de Justiça em caso de falha no sistema.
E aí, quem sabe responde, quem não sabe vai saber agora. Deixa eu baixar aqui. Gabarito letra B, conforme o artigo 1193 das normas da Corregedoria, é de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada da sua identidade digital, não sendo punível, em nenhuma hipótese, a alegação de seu uso indevido. Alternativa aqui, letra B, de bora estudar. Tem mais um aqui, mais uma. Tonho do Tribunal, gato cheiroso, bonito e gostoso, estava revisando os processos eletrônicos para se certificar de que todos os atos processuais estavam devidamente assinados. Ele sabia que no ambiente digital a assinatura eletrônica era o que validava os documentos, mas ficou em dúvida sobre se isso se aplicava a todos os tipos de atos processuais. Zé, por outro lado, acreditava que apenas decisões judiciais precisavam dessa assinatura eletrônica. Probatus, que estava acompanhando a discussão, lembrou que, no ambiente digital, todos os atos deveriam ser assinados eletronicamente, mas não tinha certeza se isso era uma regra rígida. Doutora Difícilis, então, sugeriu que consultassem as normas da Corregedoria, as normas para esclarecer a questão. Pergunta-se, de acordo com o artigo 1194, das normas da Corregedoria, todos os atos processuais do processo eletrônico são assinados manualmente e digitalizados posteriormente, apenas rubricados eletronicamente sem necessidade de assinatura, assinados eletronicamente por meio de certificação digital, validados automaticamente pelo sistema sem necessidade de assinatura, autenticados apenas pelos advogados sem necessidade de certificação digital. E aí, Juvenal? Quem sabe responde, quem não sabe, segura aí que vai ter a resposta da letra C. Conforme o artigo 1194 das normas da Corregedoria, todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente por meio de certificação digital. Alternativa letra C de caramba, acertei. Vamos mais uma questãozinha aqui, ó. Zé estava arquivando um processo eletrônico e ficou em dúvida sobre qual versão do documento deveria ser considerada como original. Ele sabia que no ambiente digital as coisas funcionavam de maneira diferente dos processos físicos, onde o papel tinha uma grande importância. Probatus comentou que já ouviu dizer que a versão no servidor do tribunal era a que valia, mas Zé não tinha certeza se isso era verdade para todos os casos, especialmente após o arquivamento do processo. Dr. Dúbio, que estava por perto, sugeriu que Zé consultasse as normas, pois elas explicavam claramente como a originalidade dos documentos era tratada no ambiente digital. Pergunta-se, Juvenal. Segundo o artigo 1195 das normas da Corregedoria, a versão considerada original de um processo eletrônico é a primeira versão enviada pelo advogado ao sistema, a versão impressa e assinada manualmente, a versão armazenada no servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enquanto o processo estiver em tramitação ou arquivado, qualquer versão assinada eletronicamente, independentemente de onde esteja armazenada, a versão enviada ao Ministério Público para análise. Vamos ver quem está certo e quem está errado. Diz aí no seu comentário se acertou ou não essa questão. Vamos lá, vamos rever, vamos fazer uma análise. Gabarito letra C. Conforme o artigo 195 das normas da Corregedoria, será considerada original a versão armazenada no servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, enquanto o processo estiver em tramitação ou arquivado. Letra C. A versão armazenada no servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo, enquanto o processo estiver em tramitação ou arquivado. Bora mais uma questão aqui, mais uma questão. Probatus estava enfrentando dificuldades com o peticionamento eletrônico. Ele sabia que as petições intermediárias deveriam ser encaminhadas diretamente ao ofício de justiça correspondente.
mas não sabia como proceder em casos onde o processo fosse materializado. Isto é, passasse do formato eletrônico para o físico. Zé sugeriu que ele continuasse a peticionar eletronicamente independentemente do formato do processo. No entanto, Tonho do tribunal lembrou que, em certos casos, as petições físicas poderiam ser necessárias. Dr. Dúbio mencionou que as normas da corregedoria tinham disposições específicas para essas situações. Pergunta-se, conforme o parágrafo único do artigo 1220 das normas da Corregedoria Geral quando um processo originalmente eletrônico for materializado, convertido para o meio físico, as petições devem ser sempre apresentadas em meio físico, podem continuar sendo enviadas eletronicamente sem exceções, passarão a ser admitidas em meio físico e retomada a tramitação no meio eletrônico, não mais serão admitidas petições em meio físico. Devem ser convertidas para formato eletrônico antes de serem aceitas. Serão automaticamente digitalizadas pelo ofício de justiça. E aí, quem sabe responde, quem não sabe, vamos saber agora, vai saber agora. Gabarito letra C, conforme o parágrafo único do artigo 1220 das normas da Corregedoria, na hipótese de materialização do processo, cuja tramitação era em meio eletrônico, passarão a ser admitidas petições em meio físico. No entanto, retomada a tramitação no meio eletrônico, não mais serão admitidas petições em meio físico. Gabarito aqui, ó, letra C de caramba, acertei. Bora mais uma questão aqui que o pessoal está animado. Zé estava preocupado porque durante o momento de indisponibilidade do sistema eletrônico, ele precisou protocolar uma petição em papel. Agora que o sistema foi restabelecido, ele não sabia se deveria digitalizar o documento ou se a tramitação continuaria de forma física. Tonho do tribunal, gato inteligente, sempre meticuloso, disse que o documento deveria ser digitalizado imediatamente, enquanto Probatus achava que a tramitação poderia seguir no formato físico até o fim do processo. Dr. Dúbio, que escutou a discussão, recomendou que eles verificassem as normas para entender o procedimento correto nesses casos. Pergunta-se, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 1222 das normas da Corregedoria, caso o sistema eletrônico esteja inoperante e a petição intermediária tenha sido recebida em papel, o ofício de justiça deverá: letra A. Continuar a tramitação física até o final do processo, digitalizar as peças e proceder ao trâmite eletrônico assim que o sistema for restabelecido, devolver a petição ao peticionário para que ele a digitalize, encaminhar a petição para o setor de protocolo para digitalização ou suspender o processo até que o sistema seja restabelecido. Quem sabe responde, quem não sabe vai saber. Gabarito letra B, conforme o parágrafo 2º do artigo 1222 das normas da Corregedoria, caso o sistema esteja inoperante, o processo seguirá fisicamente, devendo o ofício de justiça proceder à digitalização, tão logo seja restabelecido o funcionamento, retomando o trâmite eletrônico regular do processo. Olha só, letra B de bora estudar, letra B de bora ter fé e bora acreditar. E por hoje é só, vai ficar por aqui só essas 10 questões, tá bom demais, tá bom demais. Quem quiser o quê? Sei lá o que eu ia falar. É isso aí, um grande abraço, sucesso, bora estudar, acredita, você é capaz. Valeu, tchau.